As músicas que Dani escolheu, né, junto com o Espírito Santo, foram músicas totalmente voltadas para a ministração de hoje, né? O tema é Não quebre o que eu te dei. E você pode pensar assim, mas quebrar o quê? Quebrar como? E essa noite eu vou falar sobre a aliança de sangue. Eu não vou dar a matéria inteira, eu não vou falar sobre a matéria especificamente, mas eu vou tocar em alguns pontos muito importantes sobre a aliança que Deus fez, as alianças que Deus fez e quão importantes elas são para nós. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem em Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14. Versículo 12. Êxodo 14, 12. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos sozinhos para que... Opa! Não é esse não, gente, perdão. É Êxodo 24, tá? Perdão, anotei errado aqui. Êxodo 24, 12. Vamos lá. Pula só mais um pouquinho para frente. E disse o Senhor a Moisés, sobe a mim no monte e fique ali. E dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para que os ensines. Então, o que estava acontecendo? O pessoal estava no deserto, só para contextualizar para vocês. E num dado momento, Deus fala com Moisés, vem cá, porque eu vou te dar o contrato, digamos assim, trocando em miúdos, dessa aliança que nós vamos firmar. E aí, nesse momento, o que acontece? Moisés, se você ler Êxodo, você vai ver, eu não tenho tempo de ler tudo com vocês, mas Moisés sobe com um bando de gente, e ele tem, ao longo da maior parte da caminhada, companhia. E Deus fala aqui, ó, dar-te-ei tábuas de pedra. Então, quem vai dar a Moisés? Deus. Ele precisava subir com as tábuas? Não, que o próprio Deus ia dar para ele. A lei e os mandamentos que escrevi. Quem escreveu? Moisés teve trabalho? Não. Para que os ensine. Então, o trabalho de Moisés seria só ensinar. Deus ia fazer todo o resto, ok? Ele tinha que subir no monte, subiu com um monte de companhia, chegou lá em cima, só um pedacinho que ele subiu só, e ele passou, queridos, 40 dias e 40 noites com o Senhor. Imagina você se casando hoje, tendo uma lua de mel de 40 dias. Quem não gostaria? Foi o que Moisés usufruiu. Ele ficou literalmente sozinho com Deus por 40 dias e 40 noites. Ô, gente, isso é um privilégio. Sem ser incomodado por ninguém. Sem ninguém bater lá na sua porta. Mãe, vem cá. Está na hora do almoço, mulher. Você esqueceu, ficou aí com Deus, esqueceu da comida? Enfim, cada um com a sua realidade, o ponto do trabalho. Moisés ficou 40 dias e 40 noites bebendo de Deus. Tudo aquilo que ele precisava beber para guiar o povo até a terra prometida. Para que aquele povo fosse conduzido debaixo de uma aliança. E antes de eu continuar, eu queria que você levantasse sua Bíblia comigo. E você vai fazer uma declaração comigo. Essa é a minha palavra. A palavra de Deus que me pertence. Essa palavra também é um livro jurídico. Essa palavra tem contratos, tem acordos, tem alianças, tem direitos e deveres. E quando eu aceito Jesus, isso me pertence, tanto os direitos quanto os deveres. E eu serei fiel àquilo que cabe a mim, para que eu não perca
o que Jesus conquistou na aliança com Deus. Aleluia, aleluia. Essa declaração de que a Bíblia é um livro jurídico, ela me assustou na hora, quando eu estava ouvindo ministrações sobre a aliança de sangue. Mas é a pura verdade, queridos. Desde o começo, Deus faz aliança atrás de aliança, para que o povo não se perca. E a cada aliança, novos contratos são firmados, novos preços são pagos, sangue é derramado, para que aquela aliança seja feita e ela dure até que a próxima venha, até que a aliança perfeita venha. Vamos andar mais um pouquinho. Êxodo 31, 18. Vamos lá comigo. Aleluia, Jesus. Obrigada pela tua palavra. Que ela seja tão clara como a luz do sol ao meio-dia para nós nessa noite. Êxodo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o quê? Gente, não foi com caneta, não foi com pedra, não foi com faca, foi com o dedo de Deus. E aí, isso aqui, depois dos 40 dias, Moisés recebe essa tábua e está lá com Deus, lindo, maravilhoso. E aí vamos para o 32, 19. Anda mais um pouquinho. Quando Deus está lá com Moisés, Deus vê a bagunça lá embaixo. E qual era a bagunça? O povo conseguiu convencer Arão de criar um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar. Eita, gente. Porque Moisés estava demorando demais. Eles não sabiam nem se Moisés estava vivo ou morto. Então vamos fazer aqui um bezerro de ouro. Para a gente poder adorar, porque sem Moisés não vai dar certo não. Quando Deus vê isso, ele fica irado, indignado. E Moisés fica ali, pelejando com Deus. Não, Deus, espera aí, não é bem assim e tal, não sei o quê, calma. Só que vamos ler o 32, 19. Diz o seguinte: aconteceu, assim que ele se aproximou do acampamento, que viu o bezerro e a dança, a ira de Moisés se acendeu. E ele lançou as tábuas da sua mão e as quebrou ao pé do monte. Queridos, de verdade, a ilustração que Deus me deu acerca dessa cena foi o seguinte: imagina vocês, 40 dias de lua de mel. Vocês chegam em casa e, por exemplo, um ladrão entrou na sua casa e roubou tudo. Você tinha acabado de casar, sua casa novinha, tudo novinho. O ladrão chegou e roubou tudo. O que você faz? Com muita raiva, você rasga a certidão de casamento. O que seu marido ou sua esposa tem a ver com o que o ladrão fez na sua casa? O que Deus tinha a ver para que Moisés rasgasse o contrato, quebrasse as tábuas, por causa do pecado de outra pessoa? Então o pecado dos outros fez Moisés pecar e rasgou, quebrou o contrato. Ele não quebrou a aliança. Moisés não quebrou a aliança aqui. Quando você chega na sua casa do casamento, que você rasgou a certidão de casamento, você não traiu o seu esposo, mas você magoou. Porque você pegou um documento legal que tinha tudo escrito e que foi feito por Deus e quebrou. Sabe, querido, quantos de nós, e eu me incluo nisso, temos quebrado aquilo que Deus nos dá? Quantos de nós temos pegado os dons, talentos, a presença do Espírito, o sacrifício de Jesus, e temos desprezado, quebrando aquilo que o Senhor, com tanto sacrifício, nos deu? As alianças que Deus faz foi para resgatar o homem. Foi para que até o tempo perfeito, Deus não estava brincando, não estava fazendo hora, mas Ele precisava de uma gradatividade. Não sei nem se existe essa palavra. Mas de algo gradual para que o homem pudesse ir compreendendo quem Deus é.
para que o homem pudesse ser preparado para no tempo perfeito, ele pudesse enviar Jesus, para que o sacrifício fosse perfeito. E sabe, queridos, Moisés tem uma nova chance. Se você for comigo em Êxodo 34, você vai ver que ele tem a oportunidade de voltar para o monte de novo. Só que a coisa não fica tão simples para ele. Quem aqui se casou e que porventura traiu no casamento, sabe que é muito mais difícil refazer essa trajetória. Então, como eu disse a vocês, Moisés não quebrou a aliança, mas ele quebrou os termos da aliança. E ele teve um pouquinho mais de dificuldade. Vamos lá, no versículo 1, 34:1. E disse o Senhor a Moisés: lavra-te ou corta as 2 tábuas de pedra como as primeiras. Então não foi mais Deus quem providenciou as tábuas. Moisés teve que pagar o preço de cortar as tábuas. E tinham que ser como as primeiras. Não podia ser qualquer tábua. E escreverei. Deus ainda vai dar uma chance. Ele vai escrever de novo. Sobre estas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, e sobe de manhã ao monte Sinai, e apresenta-te ali a mim no cume do monte. E nenhum homem virá contigo. A reconquista, queridos, depois que a gente quebra algo com Deus, ela pode ser um processo bem solitário. Às vezes, quando você faz a aliança, quando você está ali imerso e tudo, você tem várias companhias para te ajudar, para te impulsionar, para te fazer avançar. Mas quando você quebra uma aliança, muitas pessoas não poderão ir com você na reconquista. Muitas pessoas vão desacreditar de você, não é o caso aqui, mas eu estou trazendo para a nossa realidade. Uma pessoa infiel, ela perde a credibilidade junto à sociedade, junto às famílias. Por isso nós precisamos ser fiéis, e não é só ao cônjuge, mas é principalmente ao Senhor. Nós precisamos nos posicionar em fidelidade com Deus, porque o preço que Deus pagou foi alto demais. E o nosso preço é tão pequenininho, queridos. Como Dani falou, é leve. É leve, a palavra fala isso. O jugo de Jesus é suave e leve. E Ele nos dá esse jugo porque o pior Ele já fez. O mais pesado recaiu sobre Ele. A dor, a condenação, a culpa, a multidão de pecados do mundo antes, durante e depois, recaiu sobre Ele. Nós não precisamos pagar por isso. Já foi pago. Já foi pago. E sabe, queridos, a reconquista não foi fácil. E não é fácil. Então, escolha permanecer firme nessa aliança. Escolha não quebrar aquilo que Deus tem dado a você. Aliança é acordo, contrato entre Deus e os homens. E pode ser entre um homem e outro. No caso de um casamento, um contrato profissional. Tem vários contratos hoje em dia. E são alianças sim. E nós não devemos ser infiéis a elas. Aliança envolve promessa, compromisso, fidelidade e lealdade de ambas as partes. Nós cantamos hoje: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Gente, isso nunca vai ter fim da parte de Deus. Ele é bom todos os dias, mesmo que o dia amanheça do avesso. Ele continua sendo bom. E Ele não vai quebrar as promessas, os princípios, aquilo que Ele entregou para nós aqui. E aquilo que Ele fala para você no seu secreto. Ele não desiste, Ele não muda, Ele não quebra. Porque Ele é fiel à palavra dEle. E porque Ele fez uma aliança conosco, não diretamente conosco. Vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente. Nós temos sido fiéis? Nós temos sido leais?
Nós estamos comprometidos. Qual é o nosso nível de compromisso com essa aliança? Qual a dificuldade que nós colocamos no dia a dia para estar aqui na igreja? Vamos começar por aí, básico. Qual a dificuldade que me impede hoje de vir à igreja? Qual o nível dessa dificuldade? Dependendo do nível da dificuldade, querido, se você deixa de vir à igreja por causa de qualquer motivo, talvez você precise rever o seu compromisso com Deus. Talvez você não tenha entendido o preço pago para que Ele estivesse aliançado com você. Eu também já tive fases assim, queridos. De querer desanimar, de ficar meio assim, acho que hoje eu não vou não, estou tão cansada. Queridos, venha. Sabe por quê? Uma das coisas que a gente usufrui nessa aliança é descanso para as nossas almas. Isso vem do Senhor. Se você está cansado, o refrigério vem. O refrigério vem, ele vem, experimenta, paga para ver. Depois você me conta. O dia que você estiver assim, só o pó. Estou aguentando nada, estou ruim, estou muito doente, estou isso, estou aquilo. Paga para ver. Duvido que você saia daqui do jeito que você entrou. Se você vier sedento. Você precisa colocar o seu coração, por pior que eu esteja, Deus. Eu vou lá porque você vai estar lá. E na sua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Eu tenho um poder dentro de mim que me faz levantar. Tudo isso, queridos, é da nova aliança. As alianças são as maiores manifestações do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Ele mesmo não a esquece nem se torna negligente, pois sempre cumpre os compromissos que faz. Gente, isso é bíblico. A palavra está cheia disso. Fala que Deus não quebra, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus zela pela tua palavra. Então tudo que está aqui, queridos, é confiável. O nosso Deus é confiável. Ele é imutável. Ele é bom. Cada aliança feita com o homem permitiu a Deus dispensar algum novo recurso à humanidade e revelar algo novo do plano eterno que Ele propôs em Cristo. Então, quem já fez aqui o Rema, sabe um pouco sobre isso, ou muito, se você estudou muito, você sabe um bocado, da importância disso. A cada aliança, Deus dispensava algo à humanidade. Deus se revelava um pouco mais. E na aliança mosaica, o que Deus dispensou para guiar o homem? A lei. Então as pessoas precisavam cumprir aquela lei para que elas não quebrassem a aliança. Imagina, gente, quem aqui, não precisa levantar a mão não para não se entregar, mas quem já leu Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, sabe o tanto de lei que tinha. Gente, eu fiquei cansada só de ler, de verdade. Eu amei. Mas eu falei assim, Deus, como é fácil ser crente hoje. Como é fácil te seguir hoje. O Senhor pede da gente tão pouco. Como era pesado nessa época. E Paulo ainda consegue bater no peito e falar assim, eu era um cumpridor da lei. São poucos, queridos, que na época podia falar o que Paulo falava. Hoje, se você for comprometido com a aliança, você é um crente rochedo, queridos. Você chega em qualquer lugar. Nós chegamos em qualquer lugar. Se a gente honrar o pouco que Deus nos pede, nós chegamos em qualquer lugar. E honramos o nome de Deus em qualquer lugar. Então, queridos, eu vou falar só de duas alianças. A mosaica eu falei um pouquinho. Mas a principal é a nova aliança. A nova aliança é a aliança que nós fazemos parte. A nova aliança, ela foi concretizada em Jesus com a morte e ressurreição de Jesus. Ali acontece a nova aliança. E por que ela é? A Bíblia fala que ela é uma aliança perfeita, com promessas superiores. Por que ela é uma aliança superior? Por que ela é melhor? Porque até então, queridos, Deus estava fazendo aliança com o homem. E o homem a gente conhece bem, né? Ele arruma desculpa para quebrar.
cada aliança feita, o homem ia e quebrava. Aí Deus fazia outra, o homem quebrava de novo. Deus fazia outra, e o homem quebrava de novo. Até que veio o momento perfeito. Jesus veio. E essa aliança, ela é perfeita. Por quê? É Deus se aliançando com Ele mesmo na pessoa de Jesus. Então Deus não tem aliança comigo e com você diretamente. Ele não depende da minha e da sua fidelidade para cumprir o que está na palavra dele diretamente. A aliança dele é com Jesus. Por isso essa aliança é perfeita. E sendo ela perfeita, uma vez que eu e você recebemos Jesus, cremos em Jesus, aceitamos o sacrifício da cruz, acreditamos na ressurreição, nós desfrutamos dessa aliança. Nós desfrutamos do benefício que essa aliança nos traz. Por causa de Jesus. Só que se eu falar não para Jesus, estou fora da aliança. Davi venceu a guerra porque Davi tinha consciência de aliança. Quando ele vai matar Golias, ele fala: quem é esse incircunciso? Porque a circuncisão era a prova da aliança feita entre Deus e Abraão. Então, quando você se posiciona na aliança que Deus fez com Jesus e que você recebe essa aliança, desfruta dessa aliança, quando você se converte, quando você fala assim para Jesus, você pode chegar em qualquer lugar e falar: eu tenho uma aliança com Deus vivo. E é por causa dessa aliança que eu sou curada, é por causa dessa aliança que portas vão se abrir para mim, é por causa dessa aliança que onde eu pisar será meu por herança. É por causa dessa aliança que eu sou próspera. É por causa dessa aliança que eu sou mais que feliz. É por causa dessa aliança que a vitória, como nós cantamos hoje aqui, me é garantida. É por causa da aliança. E essa aliança foi cara, queridos. Foi a mais cara de todas. Porque até então era um bicho que morria. Mas foi o único Filho de Deus que morreu. Ele era único. O preço foi alto. O sangue é a moeda mais valiosa no reino do Espírito. O sangue de Jesus precisou ser vertido na cruz por mim e por você. O nosso não poderia. O nosso sangue carregava pecado. O nosso sangue não tinha o valor necessário para nos resgatar. Eu não podia morrer por mim, quanto mais por vocês. Mas Deus, no seu sacrifício perfeito, na sua aliança perfeita, mandou Jesus. E queridos, se fosse só a morte de cruz, estava bom. Jesus foi esmagado. Jesus foi tão batido, tão batido, tão batido, tão chicoteado, tão castigado, que ele ficou irreconhecível. Quem já assistiu Paixão de Cristo aqui já viu a cena. E olha que aquilo ali é uma representação. Imagina a verdade. Os espinhos eram enormes, cravados na cabeça dele. E como se não bastasse tudo isso, o pecado de toda a humanidade recaiu sobre Jesus. E naquele momento, Deus não pôde ser um com Jesus como Ele sempre foi desde a eternidade. Para que eu e você pudéssemos hoje ser um com Jesus, com Deus, Jesus precisou se separar dele. Não era mais pai. Era: Deus meu, por que me desamparaste? Havia uma distância. Porque Deus não compactua com o pecado. Deus não se aliança ao pecado. E como se não bastasse, Jesus ainda foi ao inferno. Para que eu e você não precisássemos ir para lá. Queridos, ir para o inferno é uma escolha nossa, não é de Deus. O inferno não foi feito para nós, o inferno foi feito para Satanás e seus demônios.
O lugar para nós é o céu com Deus. E Jesus já conquistou isso e nós podemos viver isso hoje. Porque nós estamos com Cristo, à destra de Deus nas regiões celestiais. Essa é outra promessa da nova aliança. Mas o que eu e você temos feito com tantas promessas? Com tanto sacrifício? Com preço tão alto? Como nós temos valorizado esse amor de Deus? Nós temos todos os dias tido tempo com Ele? Nós temos conversado com Ele ou só quando a coisa aperta? Que eu falei, eita Deus, me ajuda aqui. Nós temos lido a palavra com zelo, com atenção. Nós temos levantado as nossas mãos e adorado e dito que Ele é bom nos dias maus. Porque, queridos, é muito bom falar que Deus é bom quando a coisa é boa. Quando você recebe uma promoção, quando alguém é curado, quando algo extraordinário acontece na sua casa. Ah, como Deus é bom. Mas se por acaso um pneu fura, Deus já não é tão bom assim. Se por acaso o pagamento atrasou, Deus já não é tão bom assim. Ele continua sendo bom, queridos. Ele continua sendo bom e a aliança dele continua valendo. Basta eu e você nos posicionarmos naquilo que a palavra diz. E declararmos, eu não aceito que Satanás tire aquilo que Deus me deu. E eu não vou quebrar a aliança com o meu pai por causa de uma ocasião, uma circunstância. Porque maior é o que está por vir em Deus. Muito mais Ele preparou para mim, tanto na terra quanto no futuro, no céu. Não quebre, querido, o que Deus te deu. Por nada nesse mundo, pelo pecado do outro, pelo seu próprio temperamento. Não quebre o que Deus te deu pelas circunstâncias, pela falta que momentaneamente a gente pode passar. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, Ele já venceu. Então posicione-se como um vencedor nessa vida. Tem coisas que vão nos entristecer sim, mas pega a sua tristeza, vai para o altar. Pegue sua tristeza, ajoelhe-se. Pegue sua tristeza e vá para os pés de quem pode te dar alegria. Porque é na presença dEle que a tristeza salta de alegria. Eu choro mesmo, eu sou uma pessoa extremamente chorona. Quem me conhece sabe disso, eu choro de alegria, eu choro de tristeza. Mas a maioria das vezes que eu estou aqui, eu estou chorando de alegria. E quando eu choro de tristeza, eu falo, Pai, o Senhor conhece. Eu não vou camuflar os meus sentimentos para você. Mas vem aqui e tira isso. Porque isso não é para causar raiz aqui. Isso não é para morar em mim. Isso vem, mas tem que ir embora. Porque a alegria do Senhor está dentro de mim na presença do Espírito. Nós não podemos quebrar, queridos, a presença do Espírito em nós. Fazendo coisas que Ele já falou, não vai. Não quebre a comunhão com o Espírito. Por causa de coisas tão pequenas e tão passageiras. Você é livre e livre, a liberdade nos dá o direito de dizer não a tudo aquilo que a palavra diz que não é bom. Uma vez eu escutei uma ministração de Cláudio Duarte, um podcast, sei lá, alguma coisa, e uma pessoa falou com ele assim, você é crente, você não pode nada. Você não pode fumar, você não pode beber, você não pode dançar, você não pode isso, você não pode aquilo. Aí ele falou assim, quem disse a você que eu não posso? Eu posso. Eu só não quero. Você fuma, né? Fumo. Você pode parar de fumar? Assim, né? Eu já tentei algumas vezes, mas não consegui. Você pode parar de beber? Você resiste a mulheres que chegam para você se oferecendo? Quem era o escravo ali, queridos? Quem é o escravo?
Então use dessa liberdade que Cristo conquistou para você e diga não àquilo que Deus diz não. Porque o livre, ele consegue dizer não. O livre, ele consegue se posicionar. O livre, ele tem domínio próprio. O escravo não. O escravo é governado por um cabresto, por Satanás. Nos terreiros de macumba, as pessoas chamam os escravos de Satanás de cavalo. As pessoas são como um cavalo. Por quê? O que você faz com o cavalo? Você bota a rédea nele e puxa. Se ele fizer força, você quase arrebenta o pescoço. Machuca a boca, machuca o pescoço, machuca tudo. Esse é o trabalho de Satanás, queridos. Nós somos livres por causa da nova aliança. Então seja livre em Jesus. Seja livre para viver os dons, para manifestar os dons e os talentos. Quem estava aqui na terça-feira, queridos, foi um romper na vida das mulheres. Um romper de cura, um romper da manifestação do Espírito. E sabe por que isso? Porque mulheres entenderam a aliança que elas têm com Jesus. Mulheres entenderam o poder que habita nelas, através do Espírito Santo. E começaram e despertaram, e vamos viver esse poder. Não vamos quebrar aquilo que está dentro de nós. Qualquer um de nós, queridos. A Bíblia fala que os sinais seguirão os que creem. O sinal não é só para mim que estou pregando, não. É para qualquer um de nós. Impor a mão e alguém ser curado é para quem crê. Não é para quem prega, não. É para quem crê. Isso é só o começo, pastor. Porque as pessoas aqui estão tendo consciência do que é ser aliançado com Deus. E eu tenho certeza, queridos, que nessa noite vocês estão recebendo uma porção de revelação da parte de Deus. Uma palavra rema está chegando nos corações, para que nós tenhamos a consciência dessa aliança. E nós vamos andar posicionados, sem quebrar aquilo que Deus nos deu. Andando em fidelidade, em ousadia. Andando, pisando mesmo a cabeça de Satanás. Porque ele está aí debaixo dos nossos pés. Ele não tem que governar nem mandar na nossa vida, não. Ele não tem que escravizar a gente, não. Ele não tem que botar doença no corpo da gente, não. Nós somos sarados e curados porque Jesus já conquistou isso na cruz. Nós somos prósperos porque Jesus se fez pobre para que nós sejamos prósperos. Nós somos filhos amados porque Jesus era único e escolheu ser o primogênito. Essa aliança é forte, queridos. Essa aliança é perfeita e ela não é passageira. Ela é eterna. E eu queria que nessa noite, você agora fechasse os seus olhos e orasse comigo. Sabe, queridos, a base da nossa aliança em Deus, da nova aliança, é arrependimento, fé e obediência. Essa é a base dessa aliança. Então, essa noite eu vou conduzir vocês a uma oração. Mas fiquem livres também para fazer a oração de vocês. Amém? Pai, nós estamos aqui depois de uma palavra, Pai, que encheu os nossos corações. Porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é cortante. E ela veio, Pai, de encontro à nossa necessidade. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui e nos arrependemos de toda negligência à aliança que foi feita conosco. Através de Jesus. Pai, obrigada porque você fez uma aliança perfeita. E por causa do sim que demos a Jesus, nós podemos desfrutar dessa aliança. Nos perdoa, Deus, por todas as vezes que negligenciamos os cultos. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que negligenciamos aos teus chamados. Ao tempo a sós com você. Nos perdoa por todas as vezes que murmuramos, Deus. Por todas as vezes que falamos para pessoas coisas que são contrárias à Tua palavra. Pai, nos perdoa por todas as vezes que negligenciamos a presença do Teu Espírito, fazendo coisas que Te desagradam, que Te entristecem. Nos perdoa, Deus, porque quantas vezes estamos aceitando aquilo que o mundo e que Satanás nos impõe, ao invés de nos abraçarmos com aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Nós nos arrependemos, Pai. Nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Nós cremos naquilo que a nova aliança tem para nós.
Nós cremos nos direitos, nós cremos nos deveres. E nós queremos nos posicionar em fé nessa palavra. Nós queremos nos agarrar a estas verdades. De que somos filhos amados, de que somos sarados, de que somos redimidos. De que somos justificados, Deus. De que somos livres, Pai. Livres, livres, livres. Nós somos livres para te amar. Nós somos livres para te adorar. Nós somos livres para levantar mãos santas. Nós cremos, Pai, nessa palavra. E é baseado nisso, Pai, que nós nos colocamos agora em obediência, Deus. Nós queremos renovar a nossa aliança contigo nessa noite. Nos colocando à disposição para te obedecer, para estar mais sensíveis à tua voz. Nos torna, Deus, sensíveis à tua voz. Que nós possamos te ouvir e ser prontos para te obedecer. Como aquele filho que a gente sempre sonhou em ter, que você fala uma vez, ele já foi lá e correu e fez. Que nós sejamos esses filhos, Pai. Que nós sejamos prontamente obedientes a você. Porque, Pai, é tão pouco que o Senhor pede de nós. Nós ganhamos tanto com essa aliança. Nós desfrutamos tanto da tua bondade. Obrigada, Jesus, por essa aliança. Obrigada, som dos nossos corações todos os dias. Nos conduz, Espírito Santo. Nos conduz a essa vida de arrependimento, fé e obediência todos os dias das nossas vidas, Pai. Que todos os dias nós possamos nos posicionar mais e mais em você, mais conscientes de todos os direitos que temos nessa aliança tão incrível que o Senhor fez com o Senhor mesmo. Obrigada, Pai, porque é tão pouco o que precisamos e nós queremos nos comprometer com o Senhor de fazer sim. Obrigada pelo refrigério que essa aliança traz. Obrigada pela cura que essa aliança traz. Obrigada pela alegria, pela paz, pela benignidade, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Obrigada pela porção de fé colocada dentro de nós. Obrigada porque não precisamos ir mais para o inferno. Obrigada porque não precisamos morrer uma morte tão dolorosa. Mas nós temos a plena certeza, Pai, que se fecharmos nossos olhos agora, ou se o Senhor voltar agora, nós nos encontraremos contigo. Oh Deus, obrigada por tão grande salvação. Obrigada por essa aliança perfeita, inquebrável, imutável. E nos ajuda, Pai, a sermos tão zelosos com essa aliança quanto o Senhor é. Nós te agradecemos por quem o Senhor é. Te agradecemos por esse amor que nem sabemos explicar. Mas obrigada porque todos os dias o Senhor nos faz crescer na consciência desse amor. Seja louvado, seja engrandecido, seja glorificado. Obrigada, Jesus. Obrigada. Amém. Amém.